Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Prodzek e na aulinha de hoje nós vamos falar sobre o princípio de Pascal, né? Então, dando continuidade aos nossos estudos de fluidostática, hoje nós vamos falar do princípio de Pascal. O que é esse princípio de Pascal? O princípio de Pascal, ele diz respeito a um fluido enclausurado. Por exemplo, um elevador hidráulico, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, ou um fluido preso em uma garrafa. Então, imagina assim que você tem uma garrafa PET, uma garrafinha de água, né, na sua mão, e você aperta essa garrafinha de água. Então, você está exercendo uma pressão, uma força por uma área, consequentemente uma pressão nesse fluido, né? E essa pressão, ela está sendo transmitida sem atenuação para todas as partes do fluido. É mais ou menos isso que fala para a gente o princípio de Pascal. Então, ó, o enunciado do princípio de Pascal, a gente pode dizer assim, ó, a pressão aplicada a um fluido enclausurado é transmitida sem atenuação a cada parte do fluido e para as partes do reservatório que o contém. Então, resumindo, se eu apertar uma garrafinha de plástico, essa pressão que eu vou estar exercendo, né, força pela área que eu vou estar exercendo, ela é igual para todo mundo lá dentro. Ou seja, para todas as partes do fluido e para todas as partes das paredes dos reservatórios que a contém, né? Então a gente pode resumir a equação do o princípio de Pascal dizendo aqui, para um fluido enclausurado, a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. Como assim, professor? Vamos lá. Eu desenhei um esquema aqui de um elevador hidráulico. Esse elevador hidráulico, a gente vê em oficina, galera para levantar carro, essas coisas, né? É um jeito de você erguer um objeto muito pesado, sendo que você não tem tanta força assim para levantar um carro, por exemplo. Beleza? Então funciona mais ou menos assim. Um elevador hidráulico é um vaso comunicante que tem um fluido. Geralmente esse fluido aqui, que eu desenhei de azulzinho, é algum óleo específico para isso. E é um óleo que ele é muito pouco compressível, né? Então a gente pode considerar incompressível. Segundo o princípio de Pascal, a pressão nesse fluido, quando ela for aplicada uma força, por exemplo, essa F1 aqui, a pressão nesse fluido ela vai ser igual em todos os lugares do fluido e das paredes do reservatório. Então, a pressão aqui vai ser igual à pressão aqui, a pressão aqui, a pressão nessa parede aqui de baixo, em todos os lugares desse fluido. Então, eu posso dizer que a pressão 1 aqui vai ser igual à pressão 2, ou em qualquer outro ponto que eu queira calcular desse recipiente, belezinha? Então, a gente pode lembrar que pressão é igual a força dividido pela área. Vou botar um vetor aqui, né? Então, eu posso concluir que, para o ponto 1, a pressão 1 vai ser igual a força 1 dividido pela área 1. Então, pressão 1. Pressão 2 vai ser igual a força 2 dividido pela área 2. Como pressão 1 é igual a pressão 2, eu posso igualar essas equações aqui, ó. Pressão 1 pressão 2. Beleza? E assim eu consigo uma relação entre as forças e as áreas. Eu posso escrever assim, ó. F1 dividido por A1 igual F2 dividido por A2. Posso fazer o seguinte também, passar todo mundo multiplicando. Então, eu posso passar esse A1 multiplicando aqui e esse F multiplicando, dividindo aqui embaixo. Eu posso ter uma relação entre F1, F2
e A1, A2. Beleza? Então, o que essa equação ela diz pra gente? Olha, imagina o seguinte, que você queira levantar um carro, né? Você vai e coloca ele em cima de um elevador hidráulico. Então, para levantar o carro, suponha que a gente tem um elevador hidráulico desse jeito, e a gente vem e coloca o nosso carro aqui, ó. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Eu preciso que a razão da força do carro pela área dele, aqui, ó, força do carro pela área dele, nesse caso aqui, força peso, seja igual à força que eu consigo aplicar dividido pela área que eu tenho. Aí olha só, quando eu coloco o carro, né, nesse local aqui no elevador hidráulico, concorda comigo que a área 2 aqui, a 2 e a área 1 aqui, né, como já estava mostrado aqui, eu tenho que a área 1 é menor do que a área 2. Beleza? Então, isso significa que pela equação do princípio de Pascal, eu vou precisar exercer menos força do que a força que o carro, a força-peso do carro, né? Então, assim, uma pessoa normal, mediana, né, consegue, utilizando um elevador hidráulico, erguer um carro, beleza? E o princípio de Pascal, além disso, ele tem várias outras aplicações, né? Ele é usado bastante na indústria automotiva, ele é usado, por exemplo, em freios de caminhão, né? Imagina a força que você tem que fazer para conseguir parar um caminhãozão de várias toneladas. Beleza? Então, esse é o princípio de Pascal, né? A pressão aplicada a um fluido enclausurado é transmitida sem atenuação a cada parte desse fluido e para as paredes do reservatório que o contém. Belezinha? Então, depois a gente vai fazer alguns exemplos, né? Colocar uns números aí, fazer umas continhas. E é isso aí, beleza? Então, por hora é só, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.